O tempo de nós afligirmos as nossas almas é o tempo todo que nós passamos. Os 180 anos que se passou. Que a paz de Cristo esteja contigo, querido irmão, querida irmã. Este vídeo nós vamos tratar do tema a duração que durou o grande dia 10 do 7º mês, que iniciou no dia 22 de outubro de 1844 e vai terminar agora no dia 22 de outubro de 2024, visto que Deus o revelou para a sua serva, Deuselene Souza, que no dia 22 de outubro de 2024 termina o juízo dos vivos, termina o julgamento da Igreja Adventista do 7º dia, que através da revelação, Deus revelou para a sua serva que o juízo dos vivos tinha começado no dia 3 de maio de 2021, começando pela liderança, e o julgamento da liderança da Igreja Adventista terminou no dia 22 de outubro de 2021 e ela foi rejeitada. E nesta mesma data, Deus revelou que tinha iniciado o julgamento da membresia adventista do 7º dia. E agora, em agosto de 2024, Deus revelou para a sua serva que este julgamento, o juízo dos vivos, termina agora no dia 22 de outubro de 2024. Este vídeo nós já postamos no canal Profecias Finais, mostrando estas revelações. Porém, este vídeo nós vamos tratar de um estudo da Bíblia, mostrando a duração que durou este grande dia 10 do 7º mês, mostrando pela a Bíblia. Eu já sabia desta profecia, mas o mais interessante que foi também agora confirmado por Deus para a sua serva, Deuselene Souza, no dia 3, que foi ontem, quinta-feira, 3 de outubro, foi confirmado que em 2009 começou o período deste ministério. E quando foi no ano 2019, nós fomos chamados a pregar o testemunho direto sem temer as consequências. Então, neste sonho, mostrou claramente que nós somos os trabalhadores da última hora do grande dia 10 do 7º mês, que a última hora, irmãos e irmãs, equivale 15 anos, neste caso, deste grande dia, que é cada hora equivale a 15 anos. Então, vamos para o estudo da Bíblia e vai ser tudo mostrado também sobre este assunto que eu estou falando claramente para os irmãos aqui. E agora, eu quero lembrar aos irmãos que vai ser mostrado também nos estudos, mas quero logo me adiantar. Cristo ainda permanecerá após o final deste grande dia 10 do 7º mês. Permanecerá no lugar santíssimo. O dia termina, mas a expiação continua. Cristo ainda permanecerá no lugar santíssimo do santuário celestial, para ainda fazer intercessão para os que ir entrando no ministério quarto anjo, e para o povo de Deus em geral, que participa do quarto anjo, que ainda Cristo ainda estará no santuário celestial, fazendo intercessão até finalizar o fechamento da porta da graça para o mundo todo. Então, e que Deus nos abençoe. Agora vamos para o estudo. Então, nós estamos aqui em Levítico, capítulo 23, no verso 26, verso 27, que diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Mas aos 10 deste mês 7º
será o dia da expiação. Aqui, irmãos, até o verso 32 aqui, a instrução divina a respeito do dia da expiação. Nesse dia, a parte clara do dia, o sumo sacerdote ministrava no lugar santíssimo, fazendo expiação por Israel. Então, isso aqui foi o simbolismo do grande dia da expiação, que começou no dia 22 de outubro de 1844, no fim da profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8:14. Sim, no fim dos 2.300 anos, que finalizou no dia 22 de outubro de 1844. Então, nesse dia, como já falei, o sumo sacerdote ministrava no lugar santíssimo, a parte clara do dia, ou seja, 12 horas literais. E no grande dia da expiação, o real, o qual iniciou no dia 22 de outubro de 1844, o sumo sacerdote ministrará também somente 12 horas proféticas na parte clara do dia, que será duração de 12 horas profética, que essas 12 horas nós vamos ver que cada uma hora, neste caso, desse grande dia, é equivalente a 15 anos. Então nós vamos agora, primeiramente, nós vamos ver aqui no grande conflito, mostrando que realmente nós estamos vivendo este grande dia, o qual está terminando agora no dia 22 de outubro de 2024. Diz assim no livro Grande Conflito. Nós também estamos neste período, neste processo, por isso que nós vamos agora aqui acompanhar o Grande Conflito, a página 423. Nós vamos também acompanhar aqui o livro da profetisa Ellen G. White, o capítulo que nos fala perante o registro da nossa vida. Então, o que nós vamos ver aqui, está a dizer assim, aqui no parágrafo, está a dizer assim: vivemos hoje no grande dia de expiação. A profetisa Ellen G. White está a dizer que vivemos hoje no grande dia de expiação. Que este dia de expiação começou no dia 22 de outubro de 1844. Por isso que aqui a irmã White diz que vivemos hoje no grande dia de expiação. No cerimonial típico, enquanto o sumo sacerdote fazia expiação por Israel, exigia-se de todos que afligissem a sua alma pelo arrependimento do pecado, pela humilhação perante o Senhor, para que não acontecesse serem eliminados dentre o povo. Vamos a ver. Durante este período de expiação que o povo de Deus passa em revista, é o período que exigia-se todos filhos de Deus que afligissem a sua alma, que se arrependessem dos seus pecados, pela humilhação, que se humilhem mesmo perante o Senhor, para que não acontecesse serem eliminados dentre o povo de Deus. Irmãos, é ali. Este é o período que acontece dentro do dia 10 do 7º mês. Então, neste período, de igual modo, todos quando desejem que o seu nome seja conservado no livro da vida, devem agora, nos poucos dias que de graça que resta, humilhar-se diante de Deus com tristeza pelo pecado verdadeiro e arrependimento. Irmão, isto não é porque agora já estamos chegando no fim dos dia 10,
devemos fazer isto, mas isto começaria no princípio do grande dia 10. Isto é que o povo de Deus poderia fazer. Mas agora nós estamos no final do dia 10 do 7º mês. Está a encerrar. O período que será decidido, será tomada a decisão para o povo de Deus. Então, neste momento, aqui está nos dizer, é o período que o povo de Deus deve se humilhar diante de Deus, com tristeza pelo pecado e o verdadeiro arrependimento. Deve haver um exame de coração profundo e fiel, dentro dos dias 10. O espírito leviano e frívolo, alimentado por tantos que se dizem que são cristãos. É neste período que o espírito leviano, frívolo, é alimentado por tantos os que se diziam que são cristãos. Devem ser abandonado esse espírito de leviano e frívolo. Há uma luta intensa diante de todos os que desejem subjugar as más tendências que insistem em predominar. Então, neste período todo que devia se fazer este trabalho na vida, que poderia se passar este exame na vida, é o período que o povo de Deus estava cheio de letargia. O período que o povo de Deus estava em sobrefogo. O período que o povo de Deus, tudo para ele só lhe dá preguiça. Tudo é só brincar de cristianismo. A obra de preparação é uma obra individual. Não somos salvos em grupos. A pureza de devoção de um não suprirá a falta dessas qualidades no outro. Embora todas as nações devam passar em juízo perante Deus, Ele examinará o caso a cada indivíduo durante esses 10 dias, com um exame tão íntimo, penetrante, como se não houvesse outro ser na terra. Cada um deve ser provado e achado sem mancha, nem defeito, ou coisa semelhante, dentro dos 10 dias. São solenes cenas ligadas à obra final de expiação. Irmãos, estamos na hora final da obra de expiação. E aqui, a palavra de Deus, a serva de Deus, está a dizer assim, que são solenes as cenas ligadas à obra final de expiação. Não são coisas de brincadeira, irmãos. São graves os interesses nela envolvidos. O juízo agora está a realizar-se no santuário celestial, que começou dia 22 de outubro de 1844. Há muitos anos que esta obra já está a ocorrer. Muitos anos. Irmãos, desde 1844, fazendo as matemáticas que nós já acompanhamos, que depois vamos novamente confirmar, que são 180 anos. 180 anos. As 12 horas, cada hora vale 15 anos. É isto. Somando isso tudo, vai dar 180 anos. Então, aqui a serva de Deus está a dizer que em breve ninguém sabe quando ela passará aos casos dos vivos. Quer dizer, ninguém sabe o tempo que vai encerrar o juízo dos vivos. Ninguém sabe o tempo que vai encerrar o juízo dos vivos. A nossa vida será examinada na majestosa presença de Deus. Atualmente, mais do que nunca, é importante que toda alma atenda à demonstração do Salvador. Então, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Não vigiareis
Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás que hora sobre ti virei. De acordo com o Apocalipse 3, verso 3. Então, irmãos, estamos nas grandes cenas do juízo dos vivos. É solene mesmo, não é coisa de brincadeira. E assim está a encerrar o juízo dos vivos. Foi por isso que neste momento, aqui a serva de Deus, que não soubemos quando é que vai terminar o caso dos vivos. Mas louvado seja Deus, porque nesta última hora, para Deus guiar o povo remanescente, a igreja remanescente, Deus levantou a nova profetisa da sua igreja para esclarecer à igreja as mensagens da última hora. E assim Deus levanta a sua serva neste período que termina o juízo dos vivos. Deus levanta a sua profetisa, Deusilene Souza, para agora esclarecer ao seu povo o tempo que vai finalizar o juízo dos vivos. Foi por isso que a serva de Deus teve a revelação. Primeiramente de uma toalha. E naquela toalha tinha o número 10. Mas eu depois vou mostrar, vou apresentar o vídeo para acompanhar mesmo bem. E tinha o número 7. Então tudo aquilo tendo o seu significado do grande dia 10 da expiação, do 7º mês. Então, é por isso que durante 180 anos de expiação, e assim os 180 anos vai terminar no dia 22 de outubro de 2024, onde que Deus passou a revistar o seu povo. E a primeira coisa mesmo, o caso da própria liderança foi completamente rejeitado. Por isso que em 2021, um hino se foi. Em 2021, um hino se foi. Pesado, foste na balança do Senhor e foste achado em falta. Então, foi no dia 3 de maio de 2021 que o hino se foi. Mas antes Deus, primeiramente, levanta uma outra liderança a partir do dia 11 de janeiro de 2020. Então, chegando no dia 3 de maio de 2021, um hino se foi para a liderança. Foi o período que começou o julgamento da liderança da sua igreja. E chegando no dia 22 de outubro de 2021, terminou o julgamento da liderança adventista do 7º dia. E Deus revela novamente para a sua serva, Deusilene Souza, que a partir desta data, dia 22 de outubro de 2021, então começou o juízo dos vivos. Ou seja, começou o juízo dos vivos, que começou o juízo dos membros. Então estamos no período que agora o juízo dos membros vai terminar. O julgamento dos vivos vai terminar. Vai terminar no dia 22 de outubro de 2024. Então termina, na verdade, o tempo da graça para toda a membresia adventista. Então, está chegando este período e que quando encerrar o juízo dos vivos, no dia 22 de outubro, será o período
que o povo de Deus, aqueles que forem aprovados por Deus, esses receberão, primeiramente, começam a receber o selo do Deus vivo. Recebem a bênção. Assim conforme lá em Levítico, em que o sumo sacerdote saía, no fim do dia 10, ele saía e abençoava o povo de Israel. E assim, do mesmo modo, quando terminar este dia 10, no tempo que nós estamos, no dia 22 de outubro de 2024, será o período que Deus começa a abençoar o seu povo com a bênção do alto. É o período que o povo de Deus começa a receber o selo do Deus vivo. Recebe o entusiasmo santo, ligando com a chuva seródia. Então, neste período, o povo de Deus recebe esta maior bênção. Aqueles que apenas são aprovados por Deus. Ao passo que aqueles que não são aprovados por Deus, essas pessoas recebem a maldição. Aquilo que está em Levítico, que essas pessoas serão eliminadas no meio do povo de Deus. Então, a partir deste período, aqueles que não forem aprovados, aqueles que forem reprovados durante este tempo todo que passamos, do dia 10, que seria o período de afligir as almas, de nos arrepender de todos os nossos pecados, mas isso não se fez. Então, essas pessoas serão eliminadas no meio do povo de Deus. A partir deste período, aqueles que não são aprovados por Deus começam agora a receber a maldição. A maldição. Pelas brincadeiras que se fez durante este tempo todo dos dias 10. Então, neste período, aqueles que não são aprovados por Deus começam a receber o selo da besta. Começam a receber o selo da besta. E neste período, agora, começam já a celebrar o domingo, guardar o domingo, conforme já os pastores já estão ensinando que o domingo tem que ser celebrado. O domingo tem que ser celebrado. E assim, todos aqueles que não forem aprovados, com a mesma linguagem, eles, a partir deste período, vão passar a dizer que o domingo tem que ser celebrado. Então, começam a receber o selo da besta, aqueles que não forem aprovados. Então, estamos neste período, está chegando o período para finalizar com o grande dia 10 do 7º mês. Irmãos, não é coisa de brincadeira. Tempos para nos arrependermos dos nossos pecados são esses. Agora está a terminar. Está a terminar. Período que termina o tempo da graça para todos os adventistas do 7º dia. Aqueles que não forem aprovados por Deus. Então, neste período, só vai restar a graça para muitos católicos, evangélicos e o próprio mundo todo. Então, neste período, só a graça restará para essas pessoas. Então, enquanto que a porta é fechada para este povo que tem a verdade, que recebeu a grande luz, mas não viveu de acordo com esta luz, não andou de acordo com esta luz, a essas pessoas a porta é fechada mesmo. A todos aqueles que sabem que estamos no tempo da mensagem do terceiro anjo, mas não fizeram caso, essas pessoas a porta é fechada mesmo, a porta da graça. É quando que a porta é aberta por aqueles que nunca tiveram o tempo de conhecer esta verdade aqui. Mas hoje é pela primeira vez eles ouvirem a verdade. Então, amados irmãos, estamos neste período. No final da expiação do povo de Deus. Então, o tempo de nós afligirmos as nossas almas
é o tempo todo que nós passamos. Os 180 anos que se passou. O sumo sacerdote, ele ministrava no santuário terrestre 12 horas literais. Então, cada hora é equivalente a 15 dias. Então, é só somar 15 vezes 12, que é 12 horas, vezes 15. Então, dá 180 dias. Mas nós sabemos que o grande dia 10 do 7º mês, que começou em 1844, não foi somente de 180 dias, e sim de 180 anos, que está terminando agora, no dia 22 de outubro de 2024. Então, cada hora deste dia profético, o grande dia 10 do 7º mês, equivale a 15 anos. E somando 15 vezes 12, que são 12 horas, então dá o quê? 180 anos, que terminou agora, vai terminar agora em 22 de outubro de 2024. Então, nós temos aqui o seguinte entendimento, como está escrito aqui. O grande dia 10 do 7º mês começou o dia no ano 1844, a primeira hora no ano 1859, a segunda hora no ano 1874, a terceira hora no ano 1889. Aqui a terceira hora, como já expliquei, foi os dois pastores chamados por Deus para mostrar a doutrina da justificação pela fé, na obediência a todos os mandamentos de Deus, que quando foi no ano 1888 em Minneapolis foi apresentado esta questão. Então, a quarta hora no ano 1904, a quinta hora no ano 1919, a sexta hora no ano 1934. Aqui, como já expliquei a respeito, que estava entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E os trabalhadores da sexta hora sustentaram o testemunho que o povo de Deus não participa desta guerra, conflito países com países. E sim, estamos empenhados na obra de Deus de levar o Evangelho de Cristo a todas as nações. A sétima hora no ano 1949. A oitava hora no ano 1964. A nona hora no ano 1979. Nós sabemos como foi explicada a nona hora. Como está lá em Mateus, a nona hora. A nona hora. Nós sabemos que no ano 1980 foi introduzida a heresia da Trindade na Igreja Adventista. E os trabalhadores da nona hora sustentaram a verdade que a Trindade é pagã, não é bíblica. Então, a 10ª hora foi no ano 1994 e a 11ª hora 2009. O período que iniciou este ministério, como Deus revelou no dia 3 de outubro de 2024, ontem, Deus revelou que este ministério é desde o período do ano 2009. E quando foi no ano 2019, fomos chamados para pregar o testemunho direto. E agora, 2024, chega o fim do dia 10 do 7º mês. Então, cada hora equivalendo 15 anos. Aqui está o grande dia 10 do 7º mês, duração de 180 anos. E estamos no fim desse dia, no dia 22 de outubro de 2024. Então, como já foi explicado, e Cristo ainda permanecerá no lugar santíssimo, ainda. 40 anos depois, desde 1980, veja o que aconteceu. Novo presidente da IASD, Elias Joanã, para restaurar as 3 mensagens angélicas que a IASD abandonou no ano 1980. Em 1980, a Igreja Adventista do Sétimo Dia
aceitou o lixo do papado a Trindade. Deus, em sua misericórdia, deu 40 anos para que a Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia se arrependesse deste grande pecado, mas não quiseram se arrepender. Em vez de se arrependerem, foi continuar a trazer mais lixos, até que se tornaram a igreja líder da falsa liberdade religiosa, a qual é a imagem da besta. Tiveram 40 anos para se arrependerem e não quiseram. Foi então que Deus passou a liderança para Elias Joaná e para Desoline Souza, no dia 11 de janeiro de 2020. E o julgamento da rejeitada Associação Geral da IASD começou em 3 de maio de 2021, terminou em outubro de 2021, e ela foi pesada na balança e foi achada em falta, rejeitada para sempre.